Hoje, a reposição hormonal é um luxo, mas a maioria das mulheres não faz porque não pode. Então, é um sofrimento, assim, enorme que a maioria tem. Isso pode ser evitado. Porque, assim, nesse período, você não tem sono, o seu humor muda, você não quer mais conviver com as pessoas, você começa a se achar feia porque você começa a perder massa magra e, obviamente, quem perde massa magra ganha gordura. Mas eu jamais chegaria onde eu estou hoje se eu não tivesse feito a reposição hormonal. Então, nesse momento, eu comecei a dormir melhor, eu comecei a me alimentar melhor, eu comecei a treinar melhor. Aí o resultado é esse que você está vendo aqui. Eu tô assim, vivendo a melhor época da minha vida. Nunca pensei eu sempre achava que envelhecer era uma coisa muito ruim, que envelhecer é final de vida. E eu tô achando a melhor coisa do mundo, nunca fui tão feliz, nunca vivi tão bem quanto eu tô vivendo agora. Então, assim, eu tô na melhor fase da minha vida, bom demais. Quem está se aproximando ali dos 40 já pode ouvir isso como um super relato, né? Que antigamente a gente ouvia, né? Não, eu tô com 60, vou me aposentar, não sei o que. Quer dizer, hoje em dia, os 60, você é o novo 60, né? A estimativa de vida de uma mulher hoje é 91 anos, né? Então, quando... há um tempo atrás se vivia até os 80, era muito. Hoje não, hoje a gente tem assim muito tempo de vida. Então eu tô com 62, eu ainda tenho muito ainda para frente. Então uma menina hoje de 40, tá? Ela tá assim, nem na metade ainda da vida dela. Então, ela tem muito, 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 muito para viver. Então, 40 anos, hoje, nos dias de hoje, é jovem. É muito, muito jovem. 60 anos, você pode viver hoje 60 anos jovem. Sabe? Você pode... A minha cabeça... Na verdade, os meus 62 anos hoje, eu tenho uma força mental e uma força física que eu não tinha aos 40. Eu não tinha. Aos 40 anos, eu não tinha a performance física que eu tenho hoje. Entendeu? Então, é tudo muito uma questão de como você escolhe viver os seus 40, 50, 60, 70, 80. É tudo uma questão de escolha. Né? E nós temos o livre-arbítrio para cada um fazer a sua. Eu fiz a minha, né? Fiz tardiamente, mas fiz, né? Porque eu não tinha noção do quanto é bom essa vida que eu tenho hoje. Porque se eu tivesse, eu tinha me transformado muito antes. A reposição hormonal, ela tem que ser um direito da mulher, sabe? Hoje, a reposição hormonal é um luxo, porque ela não é barata, né? Quem não faz a reposição hormonal por opção é uma coisa, mas a maioria das mulheres não faz porque não pode. O medicamento é caro, né? O que você usa é caro. Um médico é caro. Então, a grande maioria das mulheres não faz porque não pode fazer. Então, esse projeto de lei, ele é muito, muito, muito importante. Vai ajudar, sim, uma gama de mulheres, né, que não faz porque não pode. E essa gama, gente, é enorme. O Instituto, né, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, avaliou nesse ano de 2023 que no Brasil, hoje, vivem 29 milhões de mulheres que estão na menopausa e no climatério, que foi aprovado pela Comissão do Senado um projeto de lei que vai atender a menopausa e o climatério. Então, foi feita essa aprovação e o projeto de lei não prevê só essa uma semana de debate, não. Pode ser que o SUS passe a prestar serviços de saúde específicos para a mulher na menopausa e no climatério. Porque o que acontece? A menopausa, ela é um período na vida da mulher, que a mulher que não morreu antes, ela vai passar. Então, toda mulher passa por esse período. O climatério primeiro e depois a menopausa em si. E esse período, ele acarreta, assim, vários sintomas. Cada mulher tem um comportamento nesse período e que muitas mulheres desmancha casamento, muitas mulheres acham que tem crise de pânico, depressão, e não é nada disso.
Então, quando existe um tratamento, quando você tem condição de fazer esse tratamento, você passa por situações de forma muito mais fácil, você passa por esse período amparada. Hoje o que acontece é que a maioria das mulheres passa por um turbilhão, não sabe pelo que está passando e passa porque tem que passar, né? Então é um sofrimento assim enorme que a maioria tem e que isso pode ser evitado, entendeu? Com conhecimento, com apoio, com o diagnóstico certo, com o tratamento certo. É muito sofrimento que pode e deve ser evitado. A reposição hormonal, ela tem que ser um direito da mulher, não uma opção. É um direito. Se você não quer fazer, aí vira opção, é outra coisa. Mas você ter acesso a isso de uma forma gratuita, eu acho assim que seria o ideal, porque isso é uma questão de saúde. Entendeu? A gente vê esse período como um período que todo mundo tem que passar. Claro que todo mundo tem que passar. Mas se você tiver, né, tratamento e você tiver os cuidados necessários, você passa de uma forma muito mais leve. Sim, é o que você falou, né? São sintomas que às vezes eu tenho uma amiga, né, que ela falou assim, eu já fui parar na emergência, porque ela estava achando que estava com ataque de pânico. Sim. Ou seja, ela achou que estava com ataque de pânico, um ataque cardíaco, foi para emergência e na verdade não era nada disso, até se entender. E os médicos, às vezes, também que não estão preparados, né? Ah, não tem reposição hormonal? Não, deixa assim mesmo, vai passando o quê? Trata sintomas sem tratar a causa. Exatamente. Exatamente. Então, nesse contexto, porque assim, nesse período você não tem sono, o seu humor muda, você não quer mais conviver com as pessoas, você começa a se achar feia porque você começa a perder massa magra e, obviamente, quem perde massa magra ganha gordura. Então, você sofre uma transformação nesse período que você fica muito mal, muito, muito mal. Ao passo que se você começar no climatério, já fazer o tratamento, fazer a reposição hormonal como tem que ser feita, e pegar os pilares, você começar a entender que você precisa dormir bem, comer bem, fazer atividade física e a reposição hormonal, e você fazer isso em conjunto, acabou. A coisa, ela flui de uma forma muito natural. Porque quando a mulher nasce, né, ela cresce, depois ela menstrua, depois ela tem filhos, depois ela passa por aquela idade adulta e depois ela entra na menopausa. São processos que acontecem de forma natural na vida, né? Mas quando você chega nesse período de menopausa, que você tem muita coisa ali no meio, muitos problemas no meio, você não tem amparo, você não tem tratamento, você não tem direção. E ainda tinha um tabu. Ainda tinha. Agora, né, se fala, a Ingrid Guimarães vem muito falar, outras atrizes, Letícia Spiller, você mesmo, que com milhões de seguidores fala também. Então, quer dizer, agora ainda está se abrindo um espaço que dá um certo alívio, porque só de você poder falar sobre um problema que te causa, né, já é muito bom, porque você fala, tem uma reciprocidade, tem uma empatia, você já consegue ver a outras pessoas que falam que você também está sentindo aquilo, né? Uhum. É porque antes, quando há alguns anos atrás começou a reposição hormonal, houve problemas. Porque o que usava era coisa de animal, era um outro tipo de hormônio que não é isso hoje. Hoje, a realidade de hoje são hormônios bioidênticos. É o mesmo que o seu corpo fabricava e parou de fabricar. Você só vai repor o que seu organismo não consegue mais, porque o seu útero faliu, entendeu? Ele não funciona mais. Então você vai repor, você vai colocar hormônios que o seu corpo precisa disso para funcionar. Para a sua cabeça funcionar, para os seus ossos estar bem, para você não perder massa magra. Então isso, o seu corpo precisa, o que você não fabrica mais. Então hoje em dia a realidade é outra. A tecnologia mudou. Entende? Então você começa, eu não vou fazer reposição porque dá câncer, não vou fazer reposição por isso. Não, isso não existe mais hoje. Tem que desbloquear, tem que tirar isso da cabeça da mulher e ela entender que
a reposição, ela precisa ser feita porque é uma questão de saúde. É uma questão para você viver muito e você viver bem. Se você quer viver com qualidade, você tem que fazer reposição. Você não tem outra opção. E o Ministério da Saúde viu isso, porque em 2030, a partir de 2030 a 2050, o Brasil vai ser considerado um país longevo, ou seja, vão haver mais pessoas com 60 do que menos de 14. Então, se daqui a pouco a gente vai ter já essa figura, né, esse ambiente numa sociedade nacional, imagina a quantidade de mulheres em climatério e menopausa. Se hoje já são quase 30 milhões, então, quer dizer, imagina essa quantidade de gente sem saber o que tem. E fora, quando você fica fazendo tratamentos que você quer cuidar de uma causa aonde ela não é aquilo. Por exemplo, eu tenho insônia, tá? A maioria das mulheres que está em menopausa não dorme. Parece que ela tem um reloginho, 3 da manhã ela acorda. Aí você acha que você tem insônia, aí entra em remédio tarja preta, para você poder dormir. Mas o seu problema não é ali, não é o sono. É o seu hormônio que está desregulado. Entendeu? Então, são questões que você convive e você começa a usar a medicação, mas que você não tem o problema de verdade. Você começa a perder massa magra. Você perdendo massa magra é porque você não tem testosterona, sua testosterona está lá embaixo. Então você começa a perder massa magra. Você começa a perder massa magra, você começa a ganhar gordura. Então são processos que ele vai acontecendo, aí você começa a ficar com arteriosclerose, porque o seu coração, você começa a entupir suas veias. Aí tudo vai começando, você acha que você está com um problema, mas na verdade o seu problema é outro. Tudo ali está naquela questão, naquele momento de vida que você está passando. Você, como é que começou essa sua reposição? Com quantos anos você iniciou? Hoje em dia, como é que é a dinâmica dessa administração, dessa reposição sua diária? Karine, foi assim. Eu comecei a treinar porque eu tinha problema nos meus joelhos, né? Então, eu entrei na academia por uma questão de saúde. Na oportunidade, eu já estava no processo, já estava em menopausa, mas eu achava lá atrás, porque a gente não tinha rede social como tem hoje, tá? Naquela época, não. Eu achava que minha avó passou, minha mãe passou, e era um fardo que eu tinha que carregar também. Então, eu não pensava nesse momento em reposição hormonal. Aí, o que eu tinha? Desânimo. Eu tinha pouca libido, eu tinha crises de pânico, eu tinha assim vários problemas. Aí entrou, e eu comecei, né, com hipertensão, pré-diabética, a minha taxa de gordura era imensa, eu tinha 32% de gordura no corpo, e eu achava que aquilo ali era assim mesmo, envelhecer a isso. Até que eu comecei a querer melhorar a minha performance. Eu pensava assim, não, se eu começar a fazer reposição hormonal, talvez eu anime um pouco, talvez a coisa melhore um pouco. Aí eu peregrinei por 5 médicas. 5 médicas que me dava elas faziam a reposição, mas o volume era tão ínfimo, era tão pequeno, que não fazia a menor diferença. Até eu encontrar o médico que me acompanha até hoje, e ele viu os meus exames e falou assim, não, nós vamos fazer uma reposição hormonal em você, porque as suas taxas estão muito baixas e você precisa dessa reposição. A minha vida ali mudou. A minha vida mudou totalmente, porque eu comecei a ter um comportamento, tá? Totalmente diferente de que quando eu tinha os 30, mas eu comecei a ter a força, a disposição que eu tinha aos 30 anos. Então, nesse momento, eu comecei a dormir melhor, eu comecei a me alimentar melhor, eu comecei a treinar melhor. Aí o resultado é esse que você está vendo aqui. Mas eu jamais chegaria onde eu estou hoje se eu não tivesse feito a reposição hormonal.
Entendeu? Eu já estava sarcopênica, eu já estava assim, com vários problemas quando eu comecei. Mas o corpo da gente, ele é tão maravilhoso, que do momento que eu fiz a reposição, que eu comecei a fazer a minha suplementação que eu faço até hoje, que eu comecei a viver para me cuidar, eu viver para eu ter qualidade, eu mudei totalmente.